O João tem uma questão para o senhor, já que a gente avança por aqui na questão mundial, que está acontecendo no mundo afora. Acho que é importante a gente contextualizar, porque, Coronel, é tanta notícia do Brasil, é tanta notícia aqui, que às vezes não dá tempo, em 4 horas, 6 horas de programa, de tratar desses temas relevantes, né, temas e assuntos internacionais. João, pois não. Pois é, Pitólio, o mundo tem muitas pautas, mas o Brasil também. Mas a gente segue aqui nos assuntos internacionais. Inclusive, bom dia para o Coronel, como sempre, muito bom poder conversar com ele aqui na Auriverde Brasil. Eu queria contextualizar para a nossa audiência o que está acontecendo neste momento. A mídia estatal do Irã anunciou a morte de 3 dos seus principais líderes militares, depois de ataques aéreos conduzidos por Israel contra a capital Teherã. Mohamed Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária do país, e Golan Ali Hassid, alto comandante militar. Depois desse ataque, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, decretou estado de emergência especial em todo o território israelense. Segundo ele, há risco iminente de retaliação por parte do Irã com possíveis ataques com mísseis e também drones. Isso nas próximas horas. Israel está em situação de emergência. As forças de defesa de Israel recomendaram a suspensão de atividades não essenciais a partir de hoje, aulas foram canceladas, eventos com aglomeração suspensos e empresas orientadas a interromper o funcionamento. Todo o espaço aéreo do país também foi fechado. Em nota, o exército israelense afirmou que o ataque foi necessário diante da ameaça representada pelo regime iraniano. Coronel, o Irã ameaça Israel há anos, isso não é novidade. Essa ação de hoje, por mais que não tenha sido alinhada com os Estados Unidos, o presidente Trump já disse, já deu um recado, que isso serve de aviso para que o Irã aceite os acordos sobre as armas nucleares. Senão, o Irã vira pó. O presidente Trump basicamente disse, olha, vocês têm aí uma segunda chance para rever a decisão de vocês, a decisão final sobre esses acordos. Mas, enfim, por enquanto, a única certeza que a gente tem e que o mundo tem é que uma retaliação bem forte deve acontecer em breve. O que a gente deve esperar, Coronel? Bom, primeiramente, muito bom falar com você, João, e antes de entrar no assunto, eu tenho que publicamente no ar falar da admiração da minha esposa por você. Ela ouve a tua voz e já presta atenção no que está acontecendo e falou até para o Pitoli te dar um aumento porque ela gosta muito de você. Então que já honra. Pode aí enviar aí o pedido da Daia para o Pitoli. Coronel, uma coisa, outra coisa é outra coisa, Coronel. Então tá bom. Mas vamos lá. Obrigado, a Daia é uma querida, dá um beijão para ela, Coronel. Esse assunto, como você bem mesmo falou, João, é um assunto que já vem sendo acompanhado há anos. Veja que, para que a nossa audiência consiga entender, o Brasil se colocou contrário à proibição do programa nuclear iraniano. Há 2, 3 semanas agora, a própria política externa brasileira externou a posição do governo brasileiro criticando essa ideia de proibir que o programa nuclear iraniano siga avante. Por que essa posição brasileira? Eu vou explicar para a nossa audiência uma diferença muito importante. O Brasil é um dos poucos países do mundo que domina o ciclo completo do urânio. O que significa isso? Nós temos o urânio natural. Esse urânio natural, ele tem misturado muita coisa junto com esse urânio, mas quando você consegue depurar esse urânio, você, para ter o uso energético que a gente tem lá em Angra 1, Angra 2, né? Aliás, o Brasil já deveria estar com Angra 3 e 4, mas é papo para outro dia. Mas o Brasil, ele consegue extrair o urânio, ele consegue separar o urânio, a maioria, mais de 90% do urânio que a gente extrai, ele não tem finalidade energética. Existe uma parte do urânio, que é o urânio 235, essa parte do urânio, ela tem que ser enriquecida, ou seja, você tem que transformar aquilo num gás, e esse gás em centrífugas, você vai cada vez aumentando a concentração desse urânio que tem a finalidade energética. Para fins de usinas nucleares como o Brasil, o percentual que se trabalha é ali de 2, 3, 5%.
Quando a gente fala em armamento nuclear, você precisa fazer esse enriquecimento através de centrífugas chegarem a mais de 90% de concentração desse urânio, ou seja, desse enriquecimento desse urânio que possa ser transformado aí sim numa reação físsil complexa, mas que acaba se transformando numa bomba nuclear, como o civil fala. Pois bem, o Irã, ele dizia que o seu programa nuclear ele tinha fins energéticos, como o brasileiro, por exemplo. E veja que quando o Fernando Henrique Cardoso assina o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ele coloca o Brasil num grupo que, aliás, a maioria dos países, a Índia não assina, Estados Unidos não assinam, obviamente, mas os Estados Unidos eles pressionam a maioria dos países que assinem esse tratado de não proliferação, que lhe permite ter acesso à tecnologia nuclear para fins energéticos. E o Brasil assinou esse tratado na época, foi muito controvertida essa decisão, porque retira do Brasil a possibilidade de construir um artefato, é verdade, mas com isso abriu-se a possibilidade do Brasil ampliar o seu programa nuclear. O Brasil tem uma fábrica de elementos nucleares, ou seja, de enriquecimento de urânio. As centrífugas brasileiras são das mais sofisticadas do mundo. E como é que a agência internacional sabe que o Brasil está cumprindo? E aí eu explico para a nossa audiência. A nossa fábrica, você tem sensores na entrada que podem medir o urânio que entra e tem sensores na saída que medem o urânio que sai. O enriquecimento, o nível do urânio. Não é permitido entrar para ver as nossas centrífugas. A inspeção internacional não pode ver a tecnologia que o Brasil detém, mas eles têm como controlar o nível de enriquecimento. O que acontecia no Irã? Já há alguns anos, esse nível de enriquecimento já estava registrado pelas agências de fiscalização internacional na ordem de 60%. Obviamente, muito acima do uso simplesmente energético. Mas o próprio governo iraniano dizia que sim, tinha intenções de fazer testes nucleares e de desenvolver um artefato nuclear. Ele dizia que ele deveria ter esse direito, como acontece com Índia e Paquistão, por exemplo, que a gente talvez seja o exemplo mais fácil da nossa audiência entender. A Índia tem exatamente o mesmo programa, muito parecido com o programa do Irã, o Paquistão também tem. Eles têm a capacidade de desenvolver artefatos nucleares e já fizeram testes e já provaram que tem esses artefatos nucleares, e o contencioso entre os dois países ele é mantido pela dissuasão estratégica de ambos terem o artefato nuclear. E o que o Irã dizia? Que se Israel tem, ele deveria ter. Até aí, tudo bem, é um argumento. Mas qual é o problema? O problema é que o Irã fica muito longe de Israel, mas muito longe. Índia e Paquistão têm ali fronteiras. Agora, o Irã fica... Bagdá, para que a gente tenha ideia, desculpe, Bagdá não, Jerusalém até a capital Teherã, são 2.000 quilômetros, é muito longe, é mais de 2.000 quilômetros. Você tem que passar por todo o Iraque, tem que passar pela Jordânia, ou tem que passar pela Síria para chegar em Israel. E o Pitoli lembra que nas nossas conversas lá em Israel, quando nós fomos fazer a cobertura da guerra, uma das coisas que eu falava muito para o Pitoli é o seguinte: Pitoli, o que me deixa mais impressionado é como Israel é um país pequeno. Ele é do tamanho do menor estado brasileiro, ali, Sergipe. É impressionante, é muito pequenininho. No entanto, de Israel, que é um país pequenininho, perto do Irã, que é um país grande, existe uma distância que você tem que passar por vários países. Então, o Irã desenvolveu um programa espacial. Então, ao mesmo tempo que ele estava enriquecendo urânio, ele desenvolveu sua capacidade de lançar mísseis balísticos. Primeiro, ele consegue fazer o programa espacial para colocar satélites, e dali você consegue inserir dentro desse programa ogivas que podem ter ou o explosivo, como foram utilizadas mais de 300 mísseis balísticos, mísseis de cruzeiros, foram lançados do Irã para Israel por duas oportunidades, diga-se de passagem. E Israel, quando fez a resposta, veja que Israel fez uma resposta muito pequenininha, e a comunidade internacional na época falou assim: por que Israel só fez essa pequena resposta? Porque, na verdade, o que Israel quis provar ao Irã é o seguinte: olha, eu saí de Israel, passei pela Síria, passei pelo Iraque, cheguei no espaço aéreo dentro do Irã e destruí somente uma bateria antiaérea. O que o Israel queria dizer isso para o Irã? Olha, eu sou capaz
de entrar no seu território. Só que agora a situação, João, ficou muito pior para o Irã. E pior por quê? Porque quando o Bashar al-Assad cai, e esse outro governo agora, inclusive, já fala e levantou-se as sanções americanas, há uma aproximação com aquela ideia do Acordo de Abraão, mas, em última análise, o governo iraniano que sustentava Bashar al-Assad é obrigado a retirar as tropas iranianas do território da Síria. E, com isso, Israel avança para justamente as colinas de Golã, para o Monte Hermon, e tem possibilidade de agora lançar ataques de Israel passando pela Síria em segurança, mas foi além. Também as tropas iranianas no Iraque sofreram muitas baixas e eles foram obrigados a retirar suas tropas e com isso a Força Aérea israelense consegue passar pela Síria, consegue passar pelo Iraque. E esses ataques, e inclusive, Pitoli, eu falei com a nossa querida, né, Desirê Rugani durante toda a noite, ela contando o que estava acontecendo em Israel. Foram 5 levas de ataques. Primeiramente, eles destruíram toda a parte que ainda havia de sensores e de radares. Depois, eles acabaram realmente com a defesa antiaérea, obtiveram a supremacia aérea no local e, atualmente, eles estão com caças israelenses voando em alvos a olho nu. Você consegue ver os caças israelenses dentro de território iraniano. Então, isso significa o seguinte: toda a capacidade iraniana de se defender agora está completamente eliminada. E você citou alguns nomes, eu vou só te dizer o seguinte: foram 5 chefes militares de alto nível que foram mortos nesses ataques, e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 civis que integram o programa nuclear. Aqui tem o chefe do programa atômico de energia atômica do Irã, um professor, tem inclusive vários civis cientistas conhecidos internacionalmente que estavam à frente do programa nuclear. Todos foram mortos nesse ataque. Ou seja, houve um trabalho do Mossad dentro do Irã, e aí, para a nossa audiência poder entender, é muito importante a gente saber que esse tipo de ação do Mossad só é possível de dentro do Irã, porque existe uma grande parte da população iraniana que está subjugada pelo regime dos ayatollahs há 30, 40 anos, que deseja acabar uma mudança, e eles apoiam essas ações de inteligência de Israel. Israel consegue realmente hoje operar dentro do território iraniano, haja vista os ataques que já foram feitos lá, com a eliminação, inclusive aquela foto emblemática do Michel Temer, todos que estão naquela foto... Do Alckmin, coronel. Desculpe, do Alckmin, né? Do Alckmin lá na posse do presidente do Irã. Aquela foto emblemática, né, é interessante porque todos ali já foram eliminados, inclusive um dos alvos foi eliminado dentro do Irã. Então você vê que é uma situação que nos remete a algo que já estava contratado, vamos dizer assim. Todo mundo sabia que Israel faria esse ataque a qualquer momento, mas não podemos esquecer o seguinte: Trump deu 60 dias para que se encontrasse uma solução, ou seja, que o Irã concordasse em assumir a posição brasileira. Qual é a posição brasileira? Que o Irã permitisse que, assim como no Brasil, os técnicos fossem lá, medissem o urânio que entra, o urânio que sai e aonde está sendo armazenado e em que nível de enriquecimento. Só que o Irã não queria permitir essa inspeção, esse nível de controle, porque, obviamente, ele tinha a sua pretensão bélica, João. Agora, coronel, a minha pergunta: Estados Unidos deve entrar nesse momento, nesse processo, nessa guerra, nessa briga, e Irã decreta ou não guerra contra Israel? Irã já decretou, na verdade, né, Pitoli, porque nós tivemos 2 ataques feitos da base territorial iraniana direto para Israel. E é importante a gente ressaltar que quando eu estive com você lá, logo depois do ataque do Hamas, muita gente falava sobre a questão de imediatamente o Hezbollah, no Líbano, ter aderido à campanha do Hamas, dizendo que também atacaria. E você lembra que quando nós estávamos lá, havia preocupação de Israel de ter que combater em 2 frentes, porque ele estava ali com o problema do Hamas na faixa de Gaza e já começava a receber mísseis vindo do Hezbollah, que é muito mais forte, ou era muito mais forte do que o Hamas. Bom, o tempo passou e hoje o que nós temos é a seguinte situação: o Hamas, o poder militar do Hamas na faixa de Gaza está praticamente aniquilado, o Hezbollah
também foi destruído no Líbano toda a cabeça, porque foram eliminados não somente com aquele ataque dos pagers, né, que a gente lembra que eles explodiram, que ali eles conseguiram pegar grande parte da cúpula, mas também os principais líderes foram mortos, inclusive na capital, Beirute. E toda aquela operação que foi feita na Síria, depois da saída do Bashar al-Assad, tirou completamente a possibilidade do Hezbollah continuar operando no Líbano, porque foram cortadas as linhas de logística, de suporte logístico que passavam pela Síria. Então, o Hezbollah está anulado. Os Houthis, que também eram os proxies, ou seja, o Irã utilizava o Hezbollah no Líbano, usava o Hamas na faixa de Gaza e usava os Houthis no Iêmen para atacar Israel, também esses foram alvo de muitos ataques, inclusive dos Estados Unidos, quando eles começaram a fechar ali o canal que dá acesso ao Mar Vermelho e que vai chegar ali no canal de Suez. Então, quando aquele estreito passou a ser um ponto importante para o mundo todo ali no Iêmen, nós percebemos que os Estados Unidos falaram, olha só, você pode continuar sua briga com Israel, mas não pode impedir o comércio internacional. O Iêmen, na verdade, está em guerra há muitos anos entre um grupo da Arábia Saudita e um grupo iraniano, sunitas e xiitas. Não tem nada a ver com Israel em tese, mas esse grupo xiita apoiado pelo Irã desenvolveu a capacidade, na verdade recebeu, né, de lançar mísseis balísticos de mais de 2.000 quilômetros que saíam do Iêmen e chegavam a Israel, chegaram inclusive a Tel Aviv. Graças a esse programa que o Irã repassou, Israel foi obrigada a atacar o Iêmen e os Estados Unidos também atacaram o Iêmen. Agora houve um acordo de paz entre... Na verdade, quando eu falo Iêmen, a gente tem que falar os Houthis, né? Porque o governo oficial do Iêmen é apoiado pela Arábia Saudita, não suporta, não dá sustentação a isso. Agora, houve um acordo entre esse grupo ali dos Houthis com os Estados Unidos para que eles não ataquem mais navios que estão passando ali, inclusive os navios americanos, mas Israel também fez um ataque, vários ataques aos Houthis, eliminando praticamente a capacidade dos Houthis atingirem Israel. Então agora chegou o momento, quando o Trump dá 60 dias, e Israel respeitou os 60 dias, é importante a gente lembrar disso, que foi no 61º dia que foi o ataque, ou seja, e respeitou os 60 dias, mas na verdade não houve o acordo e Benjamin Netanyahu entendeu que esse era o momento perfeito, era uma janela de oportunidade. Por quê? Porque o Hezbollah está enfraquecido, os Houthis já estão praticamente neutralizados, o Hamas também, e agora era hora de chegar no que eles chamam da cabeça da serpente. Ou seja, não adianta você neutralizar só os proxies se você não vai à cabeça do sistema. Esse é o momento, segundo Israel detectou, e também, obviamente, ele tem uma justificativa por causa do enriquecimento de urânio, que é a principal razão para eles atacarem. Pela primeira vez na história, nós temos um ataque feito a uma usina nuclear e realmente destruindo o reator. Há quem diga, mas em Zaporizhzhia também foi feito. Não, Zaporizhzhia foram ataques feitos ali nas imediações e não chegou nem a danificar nem a cúpula, nada. Os reatores continuam funcionando normalmente ali na Ucrânia. Agora, o que existe hoje no Irã é uma situação completamente diferente, porque foram destruídas as instalações da usina nuclear, mas também instalações de água pesada, outras instalações de enriquecimento de urânio, outras instalações, inclusive nas montanhas separadas, porque o programa iraniano ele é pulverizado, separado no país, e tudo isso foi alvo. Mais de 100 alvos foram batidos durante essas últimas horas lá no Irã. Então, Estados Unidos vão ingressar? É a sua pergunta, Pitoli. Eu te garanto que o Trump não gostaria de ingressar, e há quem diga, inclusive, que ele pressionou muito Benjamin Netanyahu a que não fizesse esse ataque, mas chegou um ponto que o Benjamin Netanyahu, obviamente, inclusive, ele agradeceu aos Estados Unidos, porque não tem como fazer esse ataque sem o apoio dos países ao redor. Por quê? Como nós já vimos, a resposta iraniana lançou logo 100 drones, todos foram abatidos ainda na Jordânia. Por que eles foram abatidos na Jordânia, que é outro país islâmico? Porque a Jordânia tem bases americanas, então existem caças ingleses, caças franceses, caças americanos, sistemas da Arábia Saudita, da Jordânia, todos integrados num sistema de defesa que abate, como abateu já no último ataque que o Irã já tinha feito, aquele com centenas de mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro. Essa
camada de proteção que Israel tem é graças, obviamente, aos Estados Unidos, Pitoli. Então, a sua pergunta, estão envolvidos? Não estão envolvidos na parte ofensiva, mas, obviamente, estão envolvidos na parte defensiva e, digo mais, todo o sistema, né, de inteligência aeroespacial, de satélites, de comando e controle, tudo isso, obviamente, está integrado ali, né, Pitoli? Se você olhar o espaço aéreo, ele foi liberado o espaço aéreo tanto da Jordânia, do Iraque, do Irã, e você vê que todas as rotas comerciais foram desviadas porque todo mundo sabia e os americanos já tinham essa consciência de que esse ataque era iminente e acabou acontecendo, Pitoli.